O menino Kim teve uma criação cristã, mas em função da violenta ocupação japonesa na Coreia, acaba se tornando um guerrilheiro comunista, indo combater na Manchúria em 1931, na época invadida pelos japoneses. Organizou um ataque a uma guarnição policial em 1931, fazendo com que figurasse na lista japonesa de procurados. Em 1940, atravessa a fronteira para a União Soviética, onde recebe um intensivão no Exército Vermelho. Volta para casa em 1942, um mês após o Japão se render, na expectativa de ser o escolhido por Stalin para comandar o país, mas é preterido por Cho Man-sik, um nacionalista cristão que por muitos anos promoveu a independência na Coreia por meios não violentos. Mas logo ficou claro que Cho não se submeteria à tutela de Stalin, que o tirou do poder, colocando-o em prisão domiciliar em 1946. A vez de Kim chegara. O modelo soviético é implementado ao norte da Coreia. Nacionalização da indústria e coletivização do campo. A imagem de Kim começa a ser trabalhada. Naquele mesmo ano, 1 milhão de norte-coreanos vazam para o sul. Muito espertos. Por outro lado, foi triste e trágico o destino daqueles que, iludidos pela crença de que Kim era o libertador, quando na verdade não passava de um fantoche de outro governo tirano, decidiram permanecer no norte. Até aqui não existia a divisão tal como conhecemos do país. Após o Japão jogar a toalha na Segunda Guerra Mundial, o paralelo 38N, uma linha imaginária posicionada a 38 graus ao norte da linha do Equador, foi estabelecido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 10 de agosto de 1945 como limite para dividir a Península Coreana aproximadamente ao meio. Em 1948, o território é de fato dividido em dois, o norte comunista e o sul democrático. No sul, elegem em agosto um presidente anticomunista e em setembro, Kim declara constituída a República Democrática da Coreia, na qual ele era o primeiro-ministro e o chefe das Forças Armadas. Durante 1949, Kim pede ajuda de Stalin para invadir o sul, pois queria unificar o país. Em 1950, o soviético concorda, advertindo que se desse M, Kim teria de pedir pinico a Mao Tse-tung. A invasão começa em 25 de junho de 1950. O sul estava mal equipado e pouco preparado, ofereceu mínima resistência. Kim achava que receberia apoio popular dos sulistas, o que não aconteceu. Em agosto, os americanos entram na parada após uma reunião na ONU que reconheceu que o acordo de paz na região havia sido violado. Mao manda tropas em outubro, mas até o verão de 1951 as coisas se complicam e Kim não pode assumir a culpa da cagada. O bode expiatório da ocasião é Rokai, coreano criado na União Soviética, número 2 do Partido Comunista Coreano, o cara que montou a máquina partidária do zero e, aliás, foi o aliado mais leal de Kim. Pois foi esse mesmo a ser jogado na lama, mas não foi um troço do tipo fora daqui, seu incompetente. Primeiro, Kim Il-sung fez Kai sujar bastante as mãos no expurgo do partido, que depois usou de pretexto, alegando que o coleguinha tinha ido longe demais, para jogá-lo nas traças depois de expulsá-lo do partido. As coisas melhoraram e os comunistas foram ganhando batalhas numa guerra cruenta que Stalin prolongou por 2 anos só para ver o Ocidente amargar derrotas, apesar do conflito ter matado 3 milhões de pessoas e deixado parte significativa do norte em escombros. Em julho de 1953, acontece um cessar-fogo. Apesar de não ter avançado 1 milímetro a fronteira, apesar das significativas perdas humanas e materiais, Kim serve-se da máquina de propaganda para declarar a vitória em um conflito onde a narrativa era de que ali ocorria uma guerra pela libertação da pátria, uma guerra de defesa contra o invasor americano. Meu ouvinte, esquece aquela parte em que foi o norte que atacou primeiro, falou? Essa mentira deslavada tornou-se crível devido à lavagem cerebral no povo e ao isolamento a que estava submetido, aliás, tal como ainda é nos dias de hoje. Com a ajuda da União Soviética, Kim avançou com a coletivização da produção agrícola e industrializou o país, mas 2 anos depois era visível nas ruas os resultados dessas ações. Crianças pedindo esmola descalças na neve e aldeões dormindo juntos para não morrer de frio. Os soviéticos vieram em socorro de novo, doando toneladas de grãos. Enquanto isso, o culto a Kim era onipresente. No começo do regime, havia tomado emprestado algum prestígio de Stalin, colocando fotos suas junto das dele pelo país. Não mais. Em 1954,
O embaixador russo reclamou ao ver enormes fotos de Kim por toda parte, mas nenhuma de Marx, Engels, Lenin ou mesmo de Stalin. Na medida em que o culto à sua pessoa e a bajulação cresciam, aumentava o temor. Pessoas eram condenadas à prisão ou a trabalhos forçados por bobagens como embrulhar um pacote com uma folha de jornal que tinha uma foto de Kim Il-sung. Em 1956, Khrushchev enxovalha o legado de Stalin, denunciando o terror e o culto à sua personalidade. Alguns membros do partido na Coreia e burocratas de saco cheio do ego de Kim aproveitaram a brecha. O embaixador da Coreia, em Moscou, reclamou diretamente com Khrushchev. Um mês depois, o velho vai a Pyongyang puxar a orelha de Kim. A oposição dentro do partido se fortalece e começa a criticar abertamente o desastre econômico e o absurdo culto a Kim. Ele, por sua vez, inicia a perseguição aos sincericidas. Como muitos deles tinham nascido na Rússia ou na China, fogem para seus países natais e a luz amarela acende diante de Mao e Khrushchev, que temiam estar perdendo a influência na Coreia. Em setembro de 1956, ambos enviam delegações ao país para pressionar Kim e exigir reformas. Como um cordeirinho, reabilitou os expurgados e prometeu desestalinizar seu governo. Mas o levante de Budapeste no mês seguinte fez o olho de Sauron virar para a Europa Central e Kim foi à forra. Nos 2 anos que se seguiram, limou os opositores e suas famílias sem um pingo de dó. A partir de 1957, a população foi classificada em 3 estratos conforme a subserviência e lealdade ao partido. Classes: central, indecisa e hostil. Essa classificação, que era hereditária, definia, entre outras coisas, a quantidade de comida para cada família, o acesso à educação e emprego. Logo, a lealdade ao partido converteu-se em lealdade a Kim. Tente pensar como viviam os 20% considerados hostis na época. Encerrada a Guerra da Coreia, as tropas chinesas de apoio fornecidas por Mao se retiraram do território norte-coreano e Kim fica à vontade para empreender um limpa no país de novo, promovendo um expurgo daqueles, com direito a acusações públicas por toda parte, humilhação, agressão, chegando ao extremo de execuções sumárias. Assim como Mao, Kim tinha seus delírios de grandeza econômica e queria alcançar a independência da China e da União Soviética na economia, desejando ultrapassar a produção industrial do Japão em 2 anos. O maluco achava que um incentivo ideológico, em vez de recompensa material, iria estimular o povo a trabalhar mais em prol da autossuficiência econômica. A partir de 1956, com os rivais fora da parada, Kim começa a reescrever a história do país, apagando aos poucos as mãos chinesas e soviéticas que o colocaram no poder. No verão de 1958, lança o movimento Cholima e com ele mais uma onda de repressão. O trabalhador que não se ajustasse ao estímulo ideológico era considerado reacionário e hostil. Em setembro de 61, acontece o 4º Congresso do Partido Comunista, quando Kim passa o rodo em todos os opositores de então. Daí para frente, todas as publicações técnicas e acadêmicas tinham uma citação de uma contribuição de Kim Il-sung para o assunto. Seus discursos eram compilados e publicados. A doutrinação imposta ao povo por Kim é muito mais severa que as das demais ditaduras comunistas. Kim é a fonte de todo o saber e tudo o que fosse ligeiramente burguês era banido. Hoje, se você vê relatos de pessoas que viajaram ao país e conversaram um pouco com um norte-coreano qualquer, saberá que o coitado é um fanático alienado de dar dó. Para ele, todos os países imperialistas querem invadir a Coreia do Norte, que de fato oferece igualdade ao povo. O culto a Kim estendeu-se a seus parentes. O povo era obrigado a louvar a mãe de Kim como se fosse a Virgem Maria só porque era a mãe do cara. O governo dele também se encheu de parentes em altos postos da administração estatal. Mas o cúmulo da doideira, junto ao movimento Cholima, era a ideologia Juche, que em português quer dizer autossuficiência. Em 1955, China e Rússia estão mandando grãos à Coreia do Norte para que o povo não morra de fome, mas a população era obrigada a bradar a plenos pulmões que havia fartura e desenvolvimento, tudo por meio do nosso próprio esforço, conforme o slogan da ideologia Juche. Sabe que de tanto negar a realidade algumas pessoas ficam loucas, né?
Nos anos 1970, ele tenta se projetar como liderança comunista do Terceiro Mundo, criticando o comunismo internacionalista de chineses e soviéticos, mostrando-se favorável a um tipo nacionalista. Começou a financiar algumas organizações fora do país e a promover o Kim Il-sungismo como ideologia. Uma vez que ele tratava a Coreia do Norte como sua propriedade particular, é muito esperado que ele quisesse posar de líder independente, até para impedir que os colegas poderosos ficassem apitando no seu quintal. Quando ele descobriu que sua iniciativa era um motivo de chacota no exterior, interrompeu a parvoíce. No começo dos anos 1980, vai sair em cena, preparando sua sucessão, promovendo o filho Kim Jong-il para o posto de ditador. Kim morre aos 82 anos em 8 de julho de 1994, recebendo um funeral de histéricos severamente vigiados pelo serviço secreto, incumbido de assegurar a sinceridade do povo que chorava, desmaiava e se descabelava.